Bendito Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, pela bondade, por tudo que excede o nosso entendimento. Dá-nos graça mais esse dia, nos ajuda a vencer os embates, confirma a tua bênção, a tua presença e o teu favor. Agora, Senhor, eu peço que ilumine o nosso entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras, nos ensine segundo a sua palavra, confirma a tua misericórdia, nos ajuda a aprofundarmos o conhecimento que vem de ti. Se o Senhor, meu Pai, se revelar a nós, a gratidão da nossa alma é extensa e excelsa. Para a glória do teu santo nome, fica conosco em o nome de Jesus. Página 14. A pessoa de Jesus Cristo detalhada. Quando nós estudamos cristologia, nós falamos de tudo em cristologia referente à pessoa de Cristo. Então, nós vamos ver as fases dessa manifestação de Cristo ao longo de toda a história da humanidade, desde a fundação do mundo. Então, nós temos aí a pré-encarnação, que é o primeiro ponto aí. Pré-encarnação. No sentido de pré-encarnação, nós vamos falar também sobre algumas teofanias. Aí eu acredito no final da página, ou na seguinte, nós vamos elucidar alguns fatos a respeito da teofania. Quando eu falo de pré-encarnação, eu falo que Cristo existiu eternamente antes da criação, desde o princípio, ou ele é o começo do começo. Essa palavra, o princípio, aí, como nós já falamos lá em teologia, hoje eu não vou bater um martelo tão forte aí, mas ao longo da teologia nós vamos sempre voltar a essa questão do Bereshit, que eu já falei para vocês lá atrás do que se refere, né? O Bereshit lá é uma pessoa, Jesus. Então, ele é o começo do começo. Quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, então, no cabeça, em Cristo, em Jesus, criou Deus os céus e a terra. Para que Paulo viesse a dizer, como já anteriormente falei, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não há como existir nada além de Jesus. Ok? Tudo foi feito nele. Veio dele, é por ele e para ele. Então, vamos lá. Com Deus, a sua pré-encarnação, ele estava antes que houvesse o mundo. O verbo se fez carne, implica em uma existência pré-encarnada. João 1,14. Diz lá, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito Filho de Deus. Quando eu olho para isso aí, o verbo se fez carne, que verbo que é esse? A palavra, o Bereshit. O Bereshit lá do Gênesis se fez carne. Não só o Bereshit, mas a palavra falada de Deus no capítulo 3, quando o homem caiu e falou, ó, a semente da mulher, ele estava naquela palavra. Então, a palavra, ele é a palavra. Em Apocalipse 19, João vê um cavaleiro em cima de um cavalo branco, que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está vestido de uma veste salpicada de sangue, cujo nome é a Palavra de Deus. Então, a palavra, quando eu falo a palavra, eu não estou se referindo unicamente à Bíblia Sagrada. E se me refiro a ela, eu preciso ver além dela, porque a palavra revela a pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que ele disse para os seus discípulos, quando ele disse assim, examinai as Escrituras e cuidai nelas ter a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, ou elas dão testemunho de mim, ou são elas que me revelam.
que me manifestam a vocês. Então, a Bíblia manifesta a pessoa de Jesus. Imagine uma pessoa sem contato com a Bíblia, um cristão, um crente na pessoa de Jesus, sem contato com a Bíblia. Qual a revelação que ele tem de Jesus? Por que que as pessoas nas igrejas hoje são tão enganadas? Por que que elas são enganadas? São enganadas exclusivamente por causa disso, porque elas não se debruçam ao aprendizado da palavra. Elas não leem a Bíblia. Se você estiver num culto na sua igreja, lotada, e perguntar para os cristãos, responder com sinceridade, quantos aqui leram a Bíblia essa semana, vocês vão ficar de boca aberta. Porque não leem. Há uma força maligna que trabalha contra isso. Não é fácil, irmãos, se debruçar o estudo da palavra. Ler a Bíblia não é fácil. Ele consegue ler aquele Sabrina, aquela coleção de Sabrina, livro de romance, consegue ler qualquer coisa na vida, tititi, até o que não deve, mas não consegue ler a palavra. E você pode perguntar, quando eu vou ler dá sono, porque é uma força espiritual que luta contra a vida do crente, a vida das pessoas, para que elas não leem a Bíblia. Eles preferem pôr ela aberta com o Salmo 91 em cima da estante, em cima da geladeira, em algum lugar, e achar que isso vai ajudar em alguma coisa. Isso não ajuda verdadeiramente em nada. Ter a Bíblia aberta dentro de casa não é bom? Eu não estou dizendo que não é bom, estou dizendo que não funciona. Eu não preciso ter a Bíblia aberta dentro de casa, numa estante, em cima da mesa ou em cima da geladeira. Eu preciso ter a Bíblia vivida na minha vida. Só faz efeito se eu viver ela, se eu for praticante dela. A Bíblia é isso. E o diabo não tem medo da Bíblia. Eu já vi crente aí, principalmente os nossos pentecostais, nós temos algumas coisas que só Deus, né? Eu ponho a Bíblia na cabeça do demônio e ele dá risada, ele vai dar risada, porque a Bíblia não afugenta demônio, a Bíblia ela não expulsa demônio. Expulsa demônio é o nome de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus na vida de um praticante. Quando você lê Mateus capítulo de número 4, você vai notar que na tentação de Jesus, o próprio diabo, falou uma palavra para Jesus assim: lança-te daqui abaixo. Quando levou ele no pináculo do templo, falou: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó o diabo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos para que tu não tropece com os teus pés em pedra. Quem citou esse versículo da Bíblia foi o diabo. E sabe onde é que está esse versículo? Salmo 91. É o Salmo 91. Então, veja aí, ele fala, o diabo tem medo do Salmo 91. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Então, é uma falta de conhecimento muito grande. O diabo não respeita isso. O diabo respeita a presença de Deus nas nossas vidas. Mais nada. O diabo não respeita um comedor de arroz e feijão. Ele não respeitou Moisés, ele respeitou a presença de Deus na vida de Moisés. Ele não respeitou Abraão, ele respeitou a presença de Deus na vida de Abraão. Ele não respeitou Davi, não respeitou Sansão, ele não respeitou ninguém, a não ser Deus na vida dessas pessoas. Então, nós estamos aprendendo a palavra para entender isso. Que mesmo conhecendo a palavra, não dá para se viver além de Deus. Ou se vive com Deus, ou então estaremos fadados a perder a batalha. Porque a guerra é tremenda. Amém? Então, ele é a palavra. Ele participou da criação. Tanto sendo Bereshit, como a palavra de Deus, como diz lá, Vaiomer Yahvé, Elohim. Participou da criação dizendo, façamos o homem, Gênesis 1, 26. Ele é o arquiteto, Provérbios 8, 30. É o primogênito de toda a criação, Colossenses 1, 15. Olha a revelação de Paulo aí, ó.
Por que ele é o primogênito? Porque Paulo encontra ele no Bereshit. Todas as coisas foram criadas por meio dele. João 3, Colossenses 1,16. O mundo foi criado por intermédio dele. 1 Coríntios 8,6. Todas as coisas foram criadas para ele. E tudo subsiste nele. Subsiste é existir debaixo da autoridade, debaixo da bênção, debaixo da sustentação e da manutenção dele. Colossenses 1,17. Manifestou-se depois da criação. Manifestou-se como Hashem, ou Yahvé, como está aí, a Abraão, Gênesis 18. Ele se manifestou em julgamento, em Gênesis 19. Se manifestou em promessa, em Oséias 1,7. E como anjo de Yahvé. Entendeu? Ele se manifestou a Agar, se manifestou a Abraão, se manifestou a Jacó, a Moisés, a Israel, a Balaão e a Gideão. Essas manifestações aqui são as manifestações que eu falei para vocês, chama-se teofania. Teofania é uma manifestação de Jesus, não em carne, mas em forma de anjo, que aparece em alguns textos do Antigo Testamento. A natureza humana de Jesus. Teve um nascimento humano, que nasceu de uma virgem, teve desenvolvimento humano, porque ele não nasceu grande, ele nasceu um bebê, amamentou, né, se alimentou do leite materno, foi cuidado pelos pais. Então, ele teve uma vida comum, um crescimento comum, né, de envelhecer, aquela coisa toda. Nasceu 0 dias, teve meses, foi um bebezinho de 2 meses, 3, 4, 1 ano. Com 12 anos, 13 anos, estava dentro do templo ensinando os doutores e assim sucessivamente. Então, Jesus teve a sua natureza humana, um desenvolvimento comum, como qualquer ser humano. Teve os elementos essenciais da humanidade, corpo humano, razão e vontade, teve nome humano, foi conhecido como filho do homem e como filho de Abraão, para as pessoas compreenderem que ele tinha a sua natureza humana. Mas como nós já vimos na semana passada, a humanidade de Jesus, apesar de ser humano, não era como a da gente, porque ele não herdou o pecado original, por não vir do gênero do Pai, geneticamente não nascer do Pai, ser uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele teve corpo humano, mas não tinha a genética nossa herdada, o pecado herdado de Adão. De outra sorte, ele não poderia ser oferecido como cordeiro imaculado, porque todos nós já somos gerados sob pecado, debaixo do pecado. Já nascemos pecadores. Teve as limitações da natureza humana, sem pecado, ficou cansado, sentiu fome, sentiu sede e foi tentado. Ok? Então, ele tinha também essas limitações. Venceu todas elas, como homem, não como Deus. Foi muitas vezes chamado de homem, como tem os versículos aí. Aí vem a natureza divina. Na natureza divina de Jesus, ele possui atributos divinos. A eternidade, porque ele conhece tudo sobre a eternidade, tanto de trás para frente, como de frente para trás. Era onisciente, muitas vezes nós vemos isso, né? Jesus estava curando, os fariseus falavam alguma coisa, pensavam alguma coisa, e dizia, por que vocês estão pensando assim? Por que vocês arrazoam em vossos corações? Então, isso é onisciência. Foi onipotente, porque podia ressuscitar mortos, curar enfermos, fazer coisas grandiosas. E ele é imutável. Jesus não mudou. É o mesmo desde que nasceu até os 34, 33 anos, quando morreu e ressuscitou. É o mesmo ainda hoje e continua o mesmo para todos sempre. Ontem, hoje e eternamente. Possui ofícios divinos.
Ele possui ofícios divinos. Ele é criador, conforme os versos que estão aí, e ele é sustentador. Tanto criou, como também sustenta o que cria. E quando a gente fala dessas duas coisas junto, podia falar assim, ele é criador e parar por aí. Mas por que ele fala criador e sustentador? Porque ele não criou nada para deixar o Léo. Ele não criou nada para deixar, ó, criei, se vira. Não, ele cria e sustenta. E aí eu entro que nós precisamos entender que a igreja é uma criação dele. Ele criou a igreja. Então, ele criou a igreja e ele sustenta a igreja. Por isso que no capítulo 1 do Apocalipse, quando João vê ele no meio dos 7 castiçais, a primeira coisa que João vê é 7 estrelas na mão dele. Porque ele sustenta. É ele quem sustenta. Está no meio dos castiçais e sustenta toda a igreja. Ele mantém a igreja. A igreja já é para ter dissolvido, já, irmãos. Não só pelas perseguições, não só pelos ataques externos, mas pelos escândalos internos, pelo esfriamento interno, por tudo isso que a gente vê dentro da igreja. A igreja é para ser uma instituição falida. É tanta coisa ruim que a gente está vendo atualmente na igreja, que já existe há anos, mas hoje está escancarado aí. São pecados dos piores que existem. Eu não estou falando a questão simplesmente do pecado, porque o pecado está no homem. Isso não dá para desencrustar uma coisa da outra. Mas eu digo, a coisa como está, a abominação do jeito que está. Há tempos atrás, nós tínhamos uma pastora aí das matas, que gostava de falar dos crentes cobrar, olha, irmão, põe prumo na vida, tá. Hoje, abandonou lá a casa, a família, está vivendo com outro cara, e está nas redes sociais aí, postando cada palhaçada, cada patifaria, sensualizando tudo. Então, isso aí já era para ter destruído a instituição como a igreja. Porque as pessoas não são bobas. Mas por que a igreja não acaba? Porque quem sustenta ela é Cristo. Quem é de Cristo não se escandaliza com isso. A gente se entristece, mas se escandalizar não. Do homem a gente espera tudo e mais um pouco. Mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Quem é Cristo? Quem nos salvou não foi um comedor de arroz e feijão que nem nós, não. Foi o Filho de Deus. Então nós sabemos, independente do escândalo que possa acontecer na igreja, nós estamos firmes com Jesus. Firmes com Deus. Firmes. Ligados a Ele. E nada pode quebrar essa aliança. Ele possui prerrogativas divinas. Perdoa nossos pecados, como já tem alguns textos que falam sobre isso. Ressuscita mortos. Executa julgamento. E ele é identificado como Yahvé do Antigo Testamento, eu sou. A palavra eu sou, quando ele usa lá no jardim, onde ele foi preso, no Getsemane, naquela noite onde os soldados se aproximam, ele diz, a quem buscais? E eles respondem, a Jesus o Nazareno. Ele diz, eu sou eu. E eles caem por terra, então ele se apresenta com essa questão. Possui nome divino, Alfa e Ômega, eu sou, Emanuel, Senhor, Filho de Deus, Deus, fora outras nomenclaturas. Possui relações divinas, é a imagem expressa de Deus, como está em Colossenses 1,15. Ele é um com o Pai e quer que sejamos um com Ele. Aceita a adoração divina, reivindica ser Deus. João 8, 58, 10, 30, 17, 5. E a união dessas naturezas é teantrópica. Ou seja, a pessoa de Jesus é teantrópica. Ele tem duas naturezas, a divina e humana, em uma só pessoa. Ok? Ele habita na vida dele a natureza divina e humana assim. Agora, nós também temos uma natureza divina ou espiritual. Não que sejamos deuses,
e não somos teotrópicos, porque essa outra natureza divina que está em nós não é nossa, é a de Deus, é o Espírito Santo que nos foi dado. Então, o nosso lado divino é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Não está na nossa, não é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa, pecadora, carnal, natural, terrestre, terrena. Inclusive, a nossa sabedoria, sem a ajuda do Espírito Santo, ela é terrena, animal e diabólica, conforme escreveu Tiago. Então, é muito importante a gente compreender que a necessidade, a dependência total do Espírito Santo é algo que não pode ser deixado de lado. Na vida de Jesus, inclui qualidades e atos humanos e divinos. Tanto as qualidades dos atos divinos quanto os humanos podem ser atribuídos a Jesus sobre qualquer uma das suas naturezas. Presença constante tanto da humanidade quanto da divindade dele. Nós vamos ver isso na vida dele, no decorrer da vida de Jesus. Então, nós vamos ver que não havia um momento que ele estava somente divino, ou um momento que ele estava somente humano. As duas naturezas estavam ali. O único momento em que ele ficou somente humano foi a partir da prisão dele no Getsemane. Ali ele fica somente humano. E ele vai, porque ele tem que passar toda aquela luta, sofrer todos aqueles flagelos, sofrer toda a humilhação como homem. E como homem ele é crucificado. Como homem ele morre ali. E ressuscita no terceiro dia. Alguém perguntou alguma coisa aí? Porque eu não consigo enxergar sem óculos. O óculos que eu estou aqui é emprestado. E acabou de danificar o resto da minha visão. Nem de longe quase eu estou conseguindo ler mais. Fui usar esse óculos que ele me dá assim de perto, eu consigo ler. Eu não conseguia ler de longe. Aí eu tinha um óculos para isso, mas meu óculos quebrou. E eu não consigo fazer um óculos agora. Não tem nem como. Preciso decidir entre uma coisa e outra. Então, aí não deu para fazer o óculos. Aí eu peguei esse aqui emprestado, que me ajuda pelo menos a ler, mas danificou a minha vida. Eu vi aí agora um textozinho, alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Sim, irmã Claudete. Não, só veio o sinal com a mão. Só... Não, não pergunta não. Tá bom, então. Tá bom. Então, vamos lá. A genealogia de Jesus. A genealogia é aquilo que se aplica à ascendência, de onde Jesus veio, quem são os antepassados dele. Então, a genealogia de Jesus nos apresenta algo muito forte, que nos traz uma lição muito grande. No livro de Mateus, nós encontramos essa genealogia e ela está lá com um propósito muito grande, de mostrar para nós que não importa quem foi nosso avô, nossa avó, não importa quem foi nosso tataravô, nosso pai, a nossa mãe, não importa. Chegou em Jesus, tudo zero. Essa doutrina da maldição hereditária aí, irmão, nós precisamos ter muito cuidado, viu? É muito antibíblica. Isso aí vitupera o sacrifício de Cristo na cruz e põe em xeque toda a escritura sagrada. Por exemplo, se você tem que nascer de novo para ser um cristão, como é que você nasce de novo e ainda carrega a maldição do passado? Se o batismo é sepultamento. Eu estou pagando hoje por coisas que eu fiz lá no meu passado, porque a lei da colheita. Tira isso da mente, você nasceu de novo. Os seus pecados da sua vida passada não existem mais. O segundo ponto é o seguinte: o meu pai não prestou, e isso traz uma maldição hereditária. Isso é coisa do diabo, irmão. Vou falar bem claro para vocês entenderem. É coisa do demônio acreditar nisso, viu? Se você olhar na genealogia de Jesus, tem uma mulher lá por nome Raabe. Quem era Raabe? Pelo amor de Deus, contaminou a genealogia de Jesus? Salomão, adúltero, 1000 mulheres, idólatra, levantou altar a 1000 deuses. Contaminou a vida de Salomão? Davi, adúltero,
É que acompanha o espírito que maligno lá do meu ancestral, tá me acompanhando. Isso é coisa do diabo, irmão. Acreditar nisso aí é coisa do demônio. Entendeu? Não deixe ninguém pôr isso na sua... Tem ministérios, igrejas que abordam esse tipo de situação. Doutrina da regressão, que você precisa voltar lá no ventre da sua mãe, porque ela te rejeitou, e você precisa liberar perdão. Quando você era criança, você lembra de alguma coisa, pelo amor de Deus? Você dizer, então eu posso batizar a criança? Se ela tem condição de perdoar no ventre? Vocês entendem isso, irmão? Loucura. É loucura acreditar que o espírito maligno que acompanhava meu avô está na minha... A genealogia mostra o seguinte, que pode ter gente ruim na tua família. Você pode ser descendente de Hitler, Mussolini. Chegou em Jesus, zera tudo. Tudo. Por isso que ele disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nova criatura. Como que uma nova criatura traz uma maldição hereditária? Uma nova criatura em Jesus. Porque nós não somos gerados na carne, somos gerados pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, o que é gerado da carne é carne, o que é gerado do Espírito é Espírito. João 3. Se vocês lerem depois da aula João 3, vocês vão ter uma ideia disso, irmão. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Todos quantos o recebeu, deu-lhes poder. Que poder é esse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus. Nós somos filhos do poder. Então, esse negócio de maldição hereditária é a maior mentira que tem. Isso aí é uma prisão terrível. É pegar o poder de Jesus e minimizar. E não acreditar no novo nascimento. Então, não precisa de novo nascimento. Para quê? Se vai continuar. É lógico que a gente sabe que é simbólico, entre aspas, não é. É espiritual. É espiritual. Eu tenho 53 anos. Eu não tenho menos que isso porque eu aceitei Jesus em 87. Não. Eu tenho 53 anos. É lógico que eu sei que eu tenho isso aí. Humanamente falando, ser humano. Agora, o novo homem, o homem espiritual, ele nasceu em 87. E é sobre esse homem, é esse homem que vive. Já não vive o eu natural. Mas Cristo vive em mim. Agora você entende o que Paulo está dizendo? Ele não está falando de si em todo. Ele está dizendo, aquele Paulo, batedor de porta, matador de crente, apedrejador de Estevão, não vive mais. Quem vive agora é Cristo nesse Paulo. Cristo vive em mim. É forte. Então, quando a gente pega isso aí, a gente vai quebrando essa questão da doutrina de maldição hereditária. Pelo amor de Deus, se eu crer nisso, Jesus morreu em vão. Então, Jesus veio fazer gracinha. O novo nascimento do crente, quando ele disse é necessário nascer de novo, todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E quando eu olho para essa palavra, aí eu entendo que não tem esse negócio. Mas meu avô, o problema dele. E já no Antigo Testamento não existia mais isso. As pessoas que pregam a maldição hereditária pregam Deuteronômio. Visitarei a maldade desse povo até a segunda, terceira e quarta geração. Bom, já morreu. E Deus falou exclusivamente com aquele povo. Já passou mais de 100 gerações daquela época. Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 18, há um verso lá que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Eu vou até achar aqui, para dar para vocês o endereço. A alma que pecar, essa morrerá. Capítulo 18, verso 20.
O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio sobre ele. Cada um levará o seu problema. Capítulo 18, verso 20 de Ezequiel. Maldição hereditária é coisa de demônio. Bato isso aí na tecla. Não se deixe enganar. Minha vida está ruim porque meu avô fazia maldade. Problema dele. Você que não faça. Você lembra de quem era o Corá? Lembra de Corá, irmãos? Aquele que criou a rebelião lá. Por causa dele, 250 mil pessoas foi engolida. Se levantaram contra Moisés no deserto, lembra de Corá? Ali é o maior retrato de que filho e pai não tem nada a ver. Não tem salmo na Bíblia dos filhos de Corá? Por que Deus não rejeitou ele? Não matou os filhos de Corá também com os 250 mil? Porque eles não andaram segundo os passos do pai. Na hora de decidir entre Moisés e o pai, eles olharam para o pai e falaram: ó, pai, só me perdoa, mas Moisés é homem de Deus. Vocês entendem esse poder? Se meu pai não presta, o problema é dele. Quem tem que prestar sou eu. Entendeu? O peso do pecado do meu pai não pode cair sobre mim. Está aí, acabamos de ler. Está bem claro aí. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai a do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Veio com o negócio de maldição hereditária, irmão. Pode sair fora porque é heresia, é diabólico. É para te prender a uma crença inexistente. E diminuir o poder de Jesus, do novo nascimento, do batismo. O batismo é sepultamento. Tudo do seu passado ficou sepultado. Deus não está te cobrando hoje por nada que você fez de errado no passado. Vai te cobrar por errado que você fizer agora. Nessa vida. Na vida com Ele. Se não se arrepender, não buscar arrependimento na pessoa do Espírito Santo, aí Deus vai te cobrar. Mas do seu passado, esquece. Ah, mas por que então a pessoa roubou, veio para a igreja, depois foi preso na igreja? Aí é consequência. Consequência. Roubou, vai ter que... Uma hora vai ter que pagar na justiça. É procurado. Quando chega alguém perto de mim, na minha igreja, quando eu estava dirigindo a igreja, para congregar, que tem problema com justiça, irmão, a primeira coisa que eu faço é convencer ele de se entregar. Que ele vai ter que pagar a dívida, não tem jeito. É consequência. É um crime que cometeu. Agora, eu achar que a minha vida de sangue, minha vida de homicídio, minha vida de prostituição, lá do passado, vai ter peso na minha vida hoje, espiritualmente falando, isso aí é negar Jesus Cristo, é negar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós podem ver que eu estou tomando bastante tempo aqui, irmão, que eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês. Não acredite nisso. As pessoas que ensinam isso para aprisionar vidas. Geralmente é esses cursos de batalha espiritual que ensina isso. Uma batalha espiritual esquisita, que não tem nada a ver com batalha espiritual. Nós estamos em batalha espiritual desde que aceitamos Jesus. Todos os dias de nossa vida. Ai de nós se Jesus não estivesse conosco. Uma vez Pedro estava todo alegre contando que os demônios tinham se submetido. Jesus disse: fica alegre por isso não. O diabo pediu para se andar contigo e eu não deixei. O diabo tinha pedido para se andar com Pedro. Pediu permissão para Jesus. E Jesus disse: eu não deixei. Isso me mostra, sabe o que, irmão? Que não é porque eu sou bom que o diabo não se anda comigo. Não é porque eu conheço as escrituras ou porque eu sou um crente que todo dia jejum e oro. Não. É porque Jesus não deixa. O diabo não nos destruiu porque Jesus não deixa. Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, certamente os nossos inimigos
nos teriam devorados vivos. Olha, irmão, essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus é conosco. Deus é conosco. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as terras se mudem, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se agitam pela sua braveza, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário é a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado, o Senhor ajudará ao romper da aurora. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que forte. Uma parte do Salmo 46 citada aqui. É muito forte. É ver Deus dessa forma. É entender que o inimigo não tocou ainda, porque Deus não deixou. Nós temos um pai. Nós temos um guarda que não dorme. Nós temos um refúgio, uma fortaleza. Nós temos um advogado, um Deus tremendo, que não deixará nenhum de nós cair na mão dos nossos inimigos. Então é muito importante, não seja escravo desse tipo de crença. Então, quando nós olhamos a natureza dessa genealogia de Jesus, nós aprendemos exatamente isso. Não existe maldição hereditária. Está lá, Mateus capítulo 1, verso 1. Fala a genealogia de Jesus. Quando chega em Jesus, zera tudo. Vem citando um monte de nome de gente que falhou, fracassou. Jesus fracassou? Não. Para mostrar que quando chega nele, zera tudo. Nossa vida era ruim, até chegar nele. Chegou nele, zerou tudo. Lembra lá de Moisés, quando chegou em Mara? A água era amarga. Ele pegou um pedaço de madeira e jogou na água, a água ficou potável para o povo beber. Assim era a nossa vida, amarga, até que o leio da cruz tocou na nossa vida e nos trouxe aprazivelmente a pureza da água. É isso aí. Fomos transformados. Somos seres transformados. Na página 18. A exaltação de Jesus Cristo após seu nascimento. O que aconteceu após o nascimento de Jesus? Ele foi exaltado pelos anjos. Lembra lá? Houve uma festa dos anjos, angelical. Foi pelos pastores. E também foi pelos magos do Oriente. A TV não está funcionando. Abriu ali, dá para mexer, ó. Daqui a pouco. Papai está terminando a aula aqui. Não me perdoe, meu filho está aqui. Eu precisei dar uma atençãozinha, mas já estou de volta. Circuncisão de Jesus Cristo. Como todo judeu, Jesus foi circuncidado. Porque era o sinal da aliança entre o povo israelita e Deus. E por ser judeu, ele também foi circuncidado. Além disso, quando cumpriram os dias da purificação de Maria, ele foi levado ao templo. Isso está lá em Lucas, que vocês já leram. Né? E apresentado ao Senhor para cumprir a determinação divina. Irmãos, vou falar algo aqui que é polêmico, tá? Então prestem atenção. Jesus foi apresentado. Nós fazemos isso, viu? Hoje em dia. Mas isso não é uma norma bíblica. Tá? As igrejas fazem, mas não é uma norma, regra bíblica. Primeiro, Jesus era judeu. Foi circuncidado. E também foi apresentado. Quem de vocês foi circuncidado aí? Só apresentado? Então, não é uma norma, mas também não é um pecado, tá? Pode ser feito. É melhor apresentar para Deus do que para o demônio. É melhor apresentar para Deus do que para o diabo, para o boteco, para o tráfico.
para o crime. Então é melhor apresentar para Deus. Então vocês vão ver, às vezes, algum vídeo, alguém dizendo, isso não é norma bíblica. Não é mesmo. Só que eu prefiro apresentar meus filhos para Deus, como eu apresentei os meus 5, do que apresentar para o traficante. Então, melhor pedir a bênção de Deus e me comprometer, criar meu filho. Porque o problema não é com o filho, irmão. Quem faz a apresentação da criança para Deus é bacana. Mas trata-se de uma conscientização do pai da responsabilidade de criar aquela criança na presença de Deus. É chamar os pais para a responsabilidade. É muito sério. Quando você pega uma criança e apresenta a Deus, você tem que chamar os pais e falar, opa, você está se comprometendo diante da igreja, diante do Pai, Filho e Espírito Santo, de mim, ministro do Evangelho, a criar essa criança dentro da palavra de Deus. Aí o cara nem lê a Bíblia. Vocês estão entendendo? É muito sério. Mostrar o horizonte. Como eu vejo aí algumas igrejas que pegam filho de quem não é crente e apresenta para Deus. Qual o compromisso esses pais vão ter de guiar essa criança na presença de Jesus? Qual é? Se eles não têm nem compromisso com Jesus. Quem fazia essa apresentação, os pais que levavam essas crianças para apresentar nos tempos de Jesus, era o povo de Deus. Era um povo comprometido com Deus. Era sagrado. Como você pode pegar o filho de quem não tem Deus como sagrado e apresentar? Porque o filho não está jurando nada, o filho nem sabe o que está acontecendo. É os pais, naquele momento, que têm a responsabilidade de cuidar daquele filho na presença de Deus. Ensinar os caminhos do Senhor, a palavra de Deus, e viver uma vida exemplo para aquela criança ficar nos pés do Senhor. Então, não é uma coisinha qualquer. E a gente vê isso aí banalizado hoje também dentro das igrejas. Mas vamos lá. Aos 12 anos, Jesus esteve no templo. Aos 12 anos é a idade conhecida pela Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, filho da lei. É onde o judeu completa 12 anos e ele precisa ir no templo citar a Torá de cor. Ele vai citar a Torá e ele se torna homem. A mulher é Bat Mitzvah. Bat Mitzvah, filha da lei. Que acontece o mesmo processo aos 13 anos de idade. Então, nessa idade aí, Jesus estava pregando. Foi aquele momento em que os doutores ficaram maravilhados com a autoridade com que Jesus falava, quando criança. Ele estava cumprindo a sua bar mitzvah. Né? Ele não estava perdido, ele ficou no templo dialogando. Os pais acharam que ele ficou perdido, ele ficou lá dialogando, falando da palavra de Deus, falando da lei, da Torá, né? Ao ser encontrado por seus pais, foi repreendido por esses, né? Eles repreenderam a Jesus, mas foi eles que perderam Jesus. Nós estamos falando de uma criança de 12 anos, né? Agora, pensa comigo, só para abrir uma aspa. Se até os pais de Jesus perderam ele, quanto mais nós, né, irmão? É uma lição forte essa perda. E perderam Jesus na festa. Que tem de crente perdendo Jesus na festa? Perde Jesus quando tudo está em festa, quando tudo está bom. Porque quando está na luta, né? Vai voto, vai na igreja, não perde um culto. Mas tem crente que quando entra em período de festa, só Deus. Perde Jesus na festa. Ele tem que ter muito cuidado. E eles ensinam outra coisa. Eles andaram o caminho de um sábado sem perceber que Jesus não estava com eles. O pai e a mãe de Jesus não perceberam que Jesus não estava mais ali. Quantos crentes estão andando aí há anos, irmão? Sem perceber que Jesus já não está mais com ele. É sério, são coisas da gente meditar. Vamos lá. Jesus Cristo dos 12 ao 30. A Bíblia nada mais fala a respeito disso. Não existe nada na Bíblia
que conta o que Jesus fez dos 12 anos até os 30. A gente vai encontrar Jesus novamente aparecendo aos 30 anos para ser batizado na margem do Rio Jordão por João Batista. Aí a gente vê Jesus chegando lá para ser batizado. E como acontece esse batismo? Página 20. O batismo dele, em termos da narrativa bíblica, está em Mateus 3, 13, 17, Marcos 1, 9 ao 11, Lucas 3, 21 ao 22. Né? Ele chega ali com humildade, é exaltado pelo Pai e começa o seu ministério. 3 coisas acontecem no batismo de Jesus. Ele demonstra humildade, porque o ministério dele começa com humildade. Isso é muito forte, hein? O ministério de Jesus começou com humildade. Quando ele chega para ser batizado, João diz: quem sou eu? E ele disse: para com isso, porque convém cumprir toda a justiça em cima de mim. Faz o que tem que ser feito. A humildade de Jesus, sendo o Senhor, se deixou ser batizado por um servo. Aí a gente vê tanto pastor arrogante, que não fala com diácono, não fala com cooperador, todo nariz empinado. A gente vê tanto crente arrogante, soberbo. A humildade de Jesus era tremenda. No batismo, ele demonstrou a profunda humildade. E ninguém teve um ministério mais rico, mais abençoado, mais magnífico, mais magnânimo do que Jesus. E Jesus era humilde. A gente vê tanto pastor soberbo, arrogante, nojento. Desculpa a palavra, mas é essa a palavra, nojento. Tem pastor que dirige a igreja dele e não deixa o diácono chegar perto. Ele não fala com os obreiros. Trata mal os auxiliares. E Jesus era um exemplo de humildade. Qualquer ministério de sucesso, ele começa na humildade. E termina na humildade. Segundo, a exaltação de Jesus. Por ele ter sido humilde, ele foi exaltado por Deus ali no batismo. Lembra o que aconteceu? Ouviu uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus disse isso. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ó, a humildade, o que trouxe para Jesus, a exaltação de Deus. Pela humildade, ele ouviu a voz de Deus. Pela humildade, ele recebeu o Espírito de Deus. Está cheio de gente que não consegue ser batizado no Espírito Santo pela arrogância, pela grandeza, pela falta de humildade. Está cheio de gente que não consegue ouvir a voz de Deus porque não tem humildade. Para se ouvir a voz de Deus, tem que ser humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E ali, então, começou o ministério de Jesus. Após ele ouvir a voz de Deus, o ministério de Jesus começa após ele ouvir a voz de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Não dá para se ter um ministério sem a presença do Espírito Santo e sem ter o ouvido aberto para ouvir a voz de Deus. A pessoa de Jesus Cristo. Observações históricas. A igreja primitiva, irmão, né? Ela enfrentava alguns tipos de discussões a respeito dessa biografia de Jesus, a pessoa de Jesus. É irresistivelmente evidente que Jesus de Nazaré foi de muitas formas inteiramente diferente de qualquer outra pessoa, porque ele tinha uma humanidade perfeita. Lembra do primeiro Adão? Antes de cair? Essa era a humanidade que Jesus tinha. A humanidade perfeita, sem pecado. Sujeito às tentações, às mesmas paixões, mas não caiu. Era para o primeiro Adão ter dado certo, mas ele resolveu desobedecer a Deus. A desobediência nunca acaba bem. Vamos lá. O docetismo, que é um produto de um tipo primitivo de filosofia gnóstica, ele diz o seguinte, que a aparência física de Jesus não era real. Entendeu?
Então, o docetismo acreditava que a aparência física de Jesus não era normal, era só uma aparência para a gente notar. Mas ela era real, porque ela sangrou, ela foi machucada, ela emagreceu, então ela era real por isso. O ebionismo nega a deidade de Jesus. É uma filosofia também do século II. O monarquismo, o monarquianismo, ele já fala de uma outra coisa. Ele diz: Deus existe em 3 modos diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, mas somente de um modo de uma vez. Ou seja, Deus existiu como Deus primeiro, depois ele deixou de ser Deus, passou a ser Jesus, depois deixou de ser Jesus, passou a ser o Espírito Santo. É uma doutrina errada. Consegue ver a Trindade, né, essa manifestação, porém, de uma maneira errada. O arianismo, que é um dos piores também, que é o da Testemunha de Jeová moderna, nega a deidade de Jesus. Certo? Ele é o mais alto de todos os seres criados, condenado pelo Concílio de Nicéia 325. Porque não que ele foi condenado, estou dizendo assim, as Testemunhas de Jeová acreditam, que é o arianismo, que Jesus, eles negam a deidade de Jesus, eles acreditam que Jesus é o mais alto de todos os seres criados, ou seja, é um ser diferenciado, mas não é Deus. Então, isso é muito ruim. Apolinarismo diz que Jesus tinha um corpo, mas não era de forma alguma como o nosso. Também foi condenado no Concílio de 381, em Constantinopla. Nestorianismo dá uma grande ênfase ao corpo físico de Jesus, que é uma reação ao apolinarismo, mas é condenado pelo Concílio de 431, porque eles falam muito do corpo de Jesus como um corpo de um semideus, um Hércules, mas não tinha nada a ver com isso. O eutiquianismo, que é uma confusão da deidade e humanidade de Jesus, a combinação produziu uma natureza totalmente diferente, também foi condenado. Aí vem o socianismo, que no século moderno é o unitarismo, que nega a deidade de Jesus Cristo. Ok? Os unicistas têm muito disso. O mormonismo, que é o Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, falam que Jesus era um filho espiritual de Deus. Cristo é um Deus, mas não com plena deidade. Ok? É assim que eles creem. Aí tem a ciência cristã, não teve um corpo real, tem um caminho internacional que nega a deidade, o protestantismo liberal, basicamente o socialismo, várias teorias ele tem a respeito da kenosis, certo? Então, eles falam que Jesus renunciou à sua natureza divina para se tornar homem, conforme a ortodoxia, o cristianismo histórico definido em Calcedônia. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Suas duas naturezas estão unidas em uma pessoa. Ele é verdadeiramente Deus, homem. Essas afirmações dos credos de Nicéia, né? Aí nós vemos liderado por Atanásio, o arianismo foi condenado por causa dessa questão da deidade, né? E Jesus Cristo foi declarado o filho homóuseos com o Pai, da mesma essência. Em Constantinopla, foi reafirmado em Nicéia no século I, né? E na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, o apolinarismo, condenado, concluída a controvérsia ariana. Então, essa lista aqui embaixo mostra quais foram as controvérsias desses concílios. Na página de número 24, para nós finalizarmos, Jesus Cristo tinha tanto uma vontade humana como uma vontade divina. Ok? A vontade humana se baseava nas suas necessidades de essência básica do dia a dia, como fome, sede, sono. Jesus dormiu, comeu, bebeu, chorou. Entendeu? E a sua natureza divina, as suas vontades, estavam todas direcionadas ao propósito da sua vinda aqui.
ou ao propósito do Pai. Ok? As conclusões escriturísticas. Sim, irmã Claudete. Essas heresias, né, essas seitas foram fundadas, elas foram fundadas para deturpar mesmo o evangelho, tipo, para que pessoas não reconhecessem que o evangelho correto seria o evangelho de Cristo. Essas heresias que foram, que o pastor falou agora e agora. Sim. Isso é até hoje, por causa de uma rejeição do evangelho verdadeiro, genuíno. Então, as pessoas paravam nesses pequenos pontos para poderem descaracterizar o evangelho, descaracterizar a fé genuína no verdadeiro evangelho. Isso acontece ainda hoje. Não dessa forma, mas dentro dessas coisas que são criadas dentro da igreja, né? Por exemplo, eu não sou contra, irmão, a manifestação pentecostal, porque eu também sou pentecostal. Mas de que adianta eu rodar, e quando o meu irmão precisa de um pão, eu não consigo estender a mão e dar? De que adianta eu pular e falar em língua, e quando o meu irmão está enfermo no hospital, eu não vou visitar? Disse Jesus: tive doente e não fosse me ver. Tive nu e não me vestistes. Tive fome e não me desse de comer. Vocês entendem? Que espiritualidade é essa que faz eu rodar o braço que nem se tivesse uma espada, sair rodando e dançando? Não estou tocando nisso, não. Eu estou dizendo que o evangelho é mais do que pular, sair no trenzinho da alegria e fazer imagem de rodar que nem helicóptero na igreja. O evangelho não é isso. O evangelho é o do samaritano que pega um menino quebrado, leva na estrebaria, paga a despesa dele, deita vinho e azeite e cura a ferida. Evangelho é levantar quem está caído. Evangelho é perdoar. A maioria desse povo que roda é cheio de rancor no coração, maldade. A maioria desse povo não tem vida. Estão com os casamentos quebrados, a vida quebrada. Evangelho não é isso. O evangelho genuíno não... E aí eles inventam essas coisas para poder apagar a palavra. Vai nas igrejas hoje, é uma cantoria do inferno. Me perdoe o peso da palavra, mas é mais ou menos isso, porque o inferno deve estar por trás disso. É o inferno que está por trás. Porque canta, deixa 5 minutos para a palavra, que é a palavra que vai trazer elucidação, que vai salvar, que vai transformar, que é uma cantoria do tamanho de um trem, irmão. Estão deixando a palavra de lado para fazer show. Hoje tem show. Foge desse tipo de igreja. Procure uma igreja que está dentro da Bíblia. Vamos lá. Mas é isso aí mesmo, irmã Claudete. Exatamente isso aí nasceu para poder dividir, trazer confusão à cabeça daqueles que conheciam o verdadeiro evangelho. Então, as conclusões escriturísticas que provam essa questão da deidade de Jesus, a humanidade, a deidade e a união hipostática, tem aí os versículos bíblicos que eu deixei aí, ó, na página 24. Ok? Tá aí, ó. 1 João 4, 1 ao 3, e aí vem para a humanidade, a deidade e a união hipostática. As lições. Essas doutrinas são sujeitas à negligência, facilmente levam a heresias, que é o que nós estamos falando agora. Certo? Essas heresias foram criadas para tentar acabar com a igreja lá no começo. Ainda hoje nós resistimos, mas existem muitas pessoas que querem a facilidade. Pela mente do homem também querer mais facilidade que qualquer coisa, ninguém quer o evangelho de preço. Parece que hoje servir a Deus é uma coisa fácil. Não existe mais um evangelho de cruz, existe um evangelho, parece, de brindes. Entendeu? Parece que é uma coisa simples. A cruz de cada dia não existe mais. É um evangelho sem cruz hoje. É um evangelho sem renúncia. As pessoas fazem o que quer. É um evangelho light. O demônio entrou na igreja dessa forma. Então as pessoas procuram facilidade. Eu amo aquela igreja. Eu vejo as pessoas que vão numa igreja, que eu não vou falar o nome, que é uma igreja muito grande, na Zona Leste aí. Eu estou tão feliz lá que eu vou, ouço a palavra de Deus, é lindo, um culto, aquelas luzes e tá. É quase
eu não vou lá porque eu vou me sentir na black white. Eu vou querer dançar samba rock, daqui a pouco estou tomando um negócio. Deus me livre. Irmãos, evangelho não é isso, não. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é outra caminhada. A gente precisa ter muito cuidado com o que está sendo colocado nos nossos pratos hoje em dia como evangelho. É muita coisinha destruindo a igreja e coisinhas que a gente quer facilidade, quer ouvir palavra suave, né? Acaba de fazer o que é errado, vai para a igreja, quer ouvir Deus dizendo eu sou contigo. E é capaz de ouvir e ainda chorar acreditando que Deus é mesmo. Não pare de ser fofoqueiro, não, para você ver onde você vai parar. Não pare de ser mentiroso. Não pare de ser mau. Eu não vejo Deus falando assim com Paulo. Estou contigo, meu servo. 24 horas por dia. Tem crente que tem que... 4 cultos ele tem que ouvir que Deus é com ele. Criancice, meninice. Vocês entendem isso, irmão? Então nós estamos estudando para crescer, para ter estrutura. Nós não precisamos ser bajulados por Deus. A graça dele nos basta. O amor de Deus já é suficiente para nós. Alguma pergunta aí? Então, nós estamos encerrando essa aula hoje. E vamos parar aqui na página 25. Ok? As evidências dos contemporâneos de Jesus, os inimigos dele e aquela coisa que nós vamos ver a semana que vem, que é a rodapé da página 24, para nós darmos continuidade sábado que vem. Irmãos, Deus abençoe, obrigado por mais esse dia. Estejam orando por mim, que Deus os abençoe. Espero que os irmãos tenham atravessado as festas bem. A minha não foi das melhores, mas também não foi a pior. Graças a Deus eu tenho uns vizinhos aqui que são abençoados. Me acolheram com meus filhos, que senão 8